Bom dia a todos. É com grande satisfação que apresento minha colega e amiga doutora Susana Carvalho. Susana é bacharel em arqueologia pela Universidade de Porto, em Portugal, mestra em evolução humana pela Universidade de Coimbra, também em Portugal, e doutora em antropologia biológica pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em 2013. Atualmente, a Susana é professora titular de paleoantropologia na School of Anthropology and Museum Ethnography da Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde coordena o Primate Models for Behavior Evolution Lab. Susana também é a primeira vice-presidente para ética, diversidade, equidade e inclusão da Sociedade Internacional de Primatologia, diretora da Oxford Gorongosa Paleoprimate Field School, editora associada da mais antiga revista científica da área da primatologia, a Primates, que foi lançada em 1959 no Japão, e membro do conselho editorial da revista Folia Primatológica, dentre muitas outras importantes atuações profissionais. A Susana desenvolve pesquisas interdisciplinares nas áreas da arqueologia, evolução humana e primatologia. Eu gostaria de destacar o campo da arqueologia primata, que ela lançou em 2009, em artigo publicado na revista Nature. Esse campo investiga o comportamento tecnológico e o registro material produzido por primatas não humanos, o qual fornece valiosos dados comparativos para nós compreendermos a própria evolução tecnológica humana. E esse ano, em 2024, no começo do ano, ela publicou uma revisão sobre o tema com duas orientadas de doutorado na revista American Journal of Biological Anthropology, onde elas propõem novas linhas de investigação no contexto da arqueologia primata. A Susana já orientou mais de uma dezena de alunos de doutorado e 2 dezenas de alunos de mestrado. E a sua principal área de estudo é o Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique, na costa oriental da África Austral, o qual é o palco da sua palestra inspiradora de hoje, intitulada Paleoprimate Project, integrando ecologia comportamental, evolução, paleobotânica e arqueologia. Susana, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite para dar essa palestra na nossa disciplina de seminários do programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade, aqui da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A palavra é toda tua. Então, muito obrigada, Júlio. Obrigada a todos os que estão online. Me ouvem bem e me entendem bem? Sim. Perfeito. Então, muito obrigada, Júlio. Que introdução mais maravilhosa. Fico muito contente. E também obrigada a todos os que estão online para ouvirem a minha palestra hoje. Eu vou falar em português, né? Mas vocês vão desculpar que não é habitual para mim dar palestra em português e há muitos termos técnicos. Eu vou fazer o meu melhor para não soar um português estranho, né? Mas se houver alguma coisa que não saia bem, podem depois perguntar-me. Então, para mim é um prazer, porque Júlio é um colega próximo e também um amigo, e esteve, como sabem, aqui em Oxford conosco, num fellowship, um visiting professorship, o ano passado, parece que já foi há muito tempo, mas foi recente. Mais de um ano. Já foi 2022 para 22 a 23. 2023, né? Então, é com muito prazer que realmente estou aqui hoje. Então, vamos conversar um pouco. Eu espero que este talk hoje, que eu consiga passar a ideia, sobretudo, da importância de fazer investigação interdisciplinar. Não importa qual é o seu tópico de investigação, não importa qual é o seu primata favorito e objeto de estudo, se é o primata humano ou não humano, acho que aquilo que eu talvez aprendi sobre
ciência, nestes anos que tenho estado a trabalhar nestes campos interdisciplinares, é de facto que quando nós temos uma visão um pouco mais abrangente e menos focada num só tópico, num só lugar, mais conseguimos trazer as peças do puzzle juntas e responder a questões que às vezes são impossíveis de responder quando temos um foco muito estreito ou Estreito. muito preciso, né? É isso. Então, vocês, a primeira foto que estão a ver é a capa da National Geographic, é uma capa da National Geographic que tem o título A New Day in Moçambique. E eu hoje, um novo dia em Moçambique, né? E eu vou assumir que muita gente não sabe o que é que esta frase significa, porque é que a capa diz A New Day em Moçambique, e vou explicar um pouco do contexto base daquilo que se passa neste sítio muito especial chamado Gorongosa, Parque Nacional da Gorongosa, no centro de Moçambique. E também, só para dizer, como o Júlio falou, eu tenho projetos de investigação a decorrer noutros sítios em África, com outros primatas, mas neste momento este é o foco que eu gostaria de ter hoje e de falar. Então, a New Day em Moçambique é uma celebração da National Geographic, no fundo refere-se à história do país, certo? Que teve uma guerra civil que durou muitos anos, que terminou em 1992, mas na verdade continuou com problemas até 2018, 2019, até muito recente, e que devastou completamente esta área, que é uma das áreas mais ricas em termos de biodiversidade do mundo, e que após a guerra, porque uma das fações da guerra estava baseada dentro do parque, basicamente perdeu-se mais de 90% dos mamíferos de médio e grande porte, entre muitas outras coisas. E depois a história seria muito longa, teríamos que dar uma apresentação de 1 hora para falar como tudo se desenvolveu, mas o sumário é que há uma pessoa americana chamada Greg Carr que em 2004, 2005 visita este sítio da Gorongosa. Ele é um filantropo, alguém que queria ter um projeto de vida com sentido e que juntamente com o governo de Moçambique inicia o chamado Gorongosa Restoration Project, o projeto de restauração da Gorongosa. Depois de visitas preliminares também por grandes cientistas como o E.O. Wilson e outros que visitaram e disseram, apesar dos animais não estarem aqui, há todas as condições para que este sítio volte a ser o que foi um dia, desde que se façam as devidas reintroduções e todo o trabalho que tem sido feito. E de facto, hoje em dia, vamos saltar para muitos anos depois, mas hoje em dia, se vocês forem à Gorongosa, espero que sim, que seja possível, vão ver que quase não notam que algo aconteceu naquele sítio, certo? Porque o census do ano passado já registrou mais de 100.000 mamíferos de médio e largo porte. A população de leões, por exemplo, que tinha baixado de 200 para 10, ou menos de 10, passou o número 200 novamente há cerca de 2 anos, e portanto é um sinal de esperança e também é um sinal de que a natureza pode voltar a ser o que era desde que lhe seja dada a oportunidade para isso. Mas o mais importante sobre este projeto é que este projeto foca-se é um parque para os direitos humanos. É um parque e um investimento que está focado nas comunidades humanas que vivem na zona tampão do parque, e todo este retorno da biodiversidade só foi possível porque a maioria do investimento se faz com foco nas populações humanas, e depois podemos, talvez algumas pessoas aqui estão interessadas nessa parte, podemos discutir. O nosso projeto, chamado Paleoprimate Project, surgiu numa fase mais recente, cerca de 2015-16, quando já muitas áreas da ciência estavam bem desenvolvidas dentro da Gorongosa, e houve esta ideia também vinda do E.O. Wilson, que o parque está no Vale do Rift africano,
e, portanto, tem uma biodiversidade enorme, e era expectável que esta zona fosse muito importante para entender a evolução desta parte da África, para a qual existe muito pouca informação, ok? E foi aí que aparece a ideia, quando eu fui visitar a primeira vez em 2016, que aparece então a ideia, só um momento, vou tirar isto aqui, que surge a ideia de criar um projeto multidisciplinar que nos permitisse, no fundo, tirar o melhor, aproveitar o melhor da situação que havia no Parque da Gorongosa, e vocês já vão perceber melhor porque é que eu estou a dizer isto, ok? Então, neste caso, eu quero perguntar-vos, este slide que vocês estão a ver diz Apes by the Sea at Gorongosa National Park, e vamos chegar lá aos grandes símios costeiros no Parque da Gorongosa. Esse desenho é um desenho do Jonathan Kingdom, que desenha este chamado Ground Ape, o grande símio terrestre, que ele imagina que existiu nestes sítios. Mas eu quero começar por fazer um exercício com todos vocês, e eu normalmente gosto de perguntar à minha audiência se eles, em inglês diz-se mind the gap, se quando vocês fazem investigação, vocês pensam, este mind the gap, a tradução basicamente é atenção ao buraco, atenção à falha entre nós e o nosso objeto de investigação ou aquilo que estamos a fazer, certo? Então, quantos de nós é que pensam neste gap que existe na investigação? E foi muito a pensar neste gap que eu tive a ideia de que um projeto assim seria possível nesta parte da África, que era um projeto um pouco fora do normal, porque inclui, de facto, algo que nós normalmente vemos quando vamos para um sítio de investigação que faz primatologia, behavioral, ecology e primatologia pura, e inclui paleoantropologia e paleontologia, algo que vocês veriam se fossem uma escavação a um sítio onde as pessoas estão a escavar fósseis, não é? Então, a ideia deste projeto, e que espero que seja o primeiro de muitos, é a de investigar, no fundo, a história evolutiva como um todo. Portanto, a ideia de olhar para todo o ciclo da evolução humana, incluindo os ecossistemas onde os nossos ancestrais, os ancestrais dos humanos, dos hominíneos, viveram, ok? Esta falha, esta gap que eu estou a falar, não é só geográfica, e se vocês pensarem certamente no Brasil vão encontrar, eu aposto, muitas semelhanças. Não é só geográfica, é também do foco da investigação, aquilo que as pessoas investigam e em que sítios investigam. Por exemplo, na nossa área de evolução humana, toda a gente quer encontrar hominíneos e toda a gente quer encontrar o hominíneo mais antigo, e toda a gente vai para os mesmos sítios da Etiópia, do Quênia, da Tanzânia, como vocês sabem, à procura deste Holy Grail, chamemos-lhe assim, do Santo Graal. Mas esta falha, este gap, também é, e isto é importante, dos países que direcionam esta investigação, certo? Quantas pessoas do Brasil é que vocês conhecem a dirigir projetos de investigação, a evolução humana no geral, mas particularmente nesta área da África, que nós sabemos é extremamente importante para a evolução humana mais antiga? Se calhar ninguém, ou se calhar uma ou duas pessoas, não sei, porque há um domínio quase exclusivo do Reino Unido, dos Estados Unidos da América e da França nesta área, ok? E esta gap, esta falha, também é da forma como nós estudamos, neste caso a evolução humana, mas podia ser a primatologia, que também é uma forma muito clássica e muito pouco inovadora de alguma maneira. Portanto, eu acho que como
como fiz arqueologia, depois primatologia, depois paleoantropologia, não é? Eu não consigo pensar em evolução sem pensar em ecologia moderna e comportamento animal, basicamente, certo? Então, eu pensei que vamos começar aqui por fazer um exercício de reconstrução paleoecológica juntos, olhando para esta imagem, ok? Que eu espero que vocês estejam a ver bem. Não sei se no computador esta foto, quando é vista em grande ecrã, tem um grande impacto. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Obrigada. Então, esta foto não é minha e esta foto não é uma foto, não é uma só foto, ok? Agora, eu quero que vocês, basicamente, imaginem que esta foto é tirada num ambiente moderno, no Vale do Rift Africano, na Gorongosa, e é um sítio que é análogo a muitos dos sítios onde os fósseis mais antigos para hominíneos surgiram. Nós sabemos isto, temos dados paleoecológicos que nos dizem como é que esses sítios eram em termos de habitat, e a Gorongosa, nós sabemos, é extremamente análogo dentro dos habitats que existem, dos ecossistemas, melhor dizendo, que existem em África, que podemos usar como modelos, porque é um habitat mosaico, é um habitat extremamente heterogéneo, e, portanto, é muito semelhante, ok? Agora, isto que vocês veem aqui é uma composição, ok, de todos os animais que visitaram esta waterhole, portanto, este rio que está na época seca, é uma composição de todos os animais que visitaram durante 24 horas, ok? Isto é uma camera trap, são as imagens todas combinadas numa só, ok? Agora, vamos pensar no passado, em hominíneos, e vamos pensar que esta cena que vocês veem aqui provavelmente aconteceu milhões de vezes durante o tempo em que viveram os nossos ancestrais, mas o que é que daqui que vocês estão a ver aqui poderia fossilizar, ok? O que é que nós iríamos encontrar se tentássemos escavar este sítio que estamos a ver aqui? Vocês veem que há muitas aves aquáticas, muitas aves de muitas espécies, são muito abundantes, mas nós, quando escavamos fósseis, encontramos muito poucas aves, no geral. Elas fossilizam menos do que outras espécies, devido à fragilidade dos ossos, por exemplo. No registro fóssil, provavelmente não vamos capturar a diversidade que vocês veem aqui, a abundância relativa de espécies, ok? O outro ponto importante quando se olha para isto, eu acho que este compósito dá-nos uma analogia perfeita quase àquele bias, aquelas falhas que temos quando escavamos um sítio fóssil, que é as espécies que nós sabemos que vivem na Gorongosa e que precisam de água, mas que não aparecem aqui nesta câmara, ok? Não temos prosímios, não temos predadores como os carnívoros, não há nada que se veja aqui, provavelmente porque têm padrões de atividade diferentes, não é? Mas o que nos diz é que há grande diversidade num só dia, né? E os babuínos aqui estão um pouco a representar os hominíneos, no sentido que nós éramos e somos parte de um sistema, de um ecossistema muito complexo e muito grande, e este ecossistema é muito difícil na verdade, de capturar quando fazemos escavações e estamos a fazer interpretações do registro fóssil, que têm implicações para toda a área da antropologia biológica, inclusivamente para muitos estudos de primatologia moderna que se fazem. E a grande questão aqui é, na verdade, pensar nas espécies que vocês estão a ver na imagem, mas principalmente nas espécies que não estão na imagem e que são parte do ecossistema. Porquê é que elas não fossilizaram? E quando nós pensamos em hominíneos, a maioria das pessoas tem a tendência de pensar nestes crânios a flutuar no espaço, mas na verdade e existe muito pouco
muito pouco sentido de nós sermos parte de um ecossistema, sermos parte da natureza, quase como agora, em tempos modernos também, que isso acontece um pouco, a nossa separação do resto do mundo natural. Mas, na verdade, éramos parte deste sistema complexo, ok? E, portanto, olhamos para esta câmara trap, esta câmara armadilha, como esta imagem que nos está a dar, no fundo, um canal de informação, mas vocês pensarem que estamos a perder tudo o que existe à esquerda e à direita da imagem, que está lá, mas que não aparece aqui. Ok? Então, esta acho que é a melhor ilustração que eu vos posso dar das grandes falhas que temos no registro fóssil, e porquê olhar para estes ecossistemas modernos conjuntamente é extremamente crítico para percebermos a evolução humana, ok? Agora eu vou falar um bocadinho sobre algo que é muito importante, que é, eu estou aqui hoje a apresentar e a falar com vocês sobre um projeto que, na verdade, pertence a muita gente, e só é possível porque todas estas pessoas que vocês estão a ver aí, mais muitas outras que não cabiam no slide, estão a trabalhar. Portanto, a equipa do Paleoprimate Project, neste momento, tem mais de 30 investigadores de uma grande quantidade de países e continentes. Há uma tentativa muito grande de integração e de diversidade, e também de juntar colegas que tinham o mesmo espírito, digamos assim, que eu também tentei sempre ter, que é este espírito de juntar pessoas com um conhecimento diferente, mas não só para, no papel, cada um fazer o seu estudo da sua especialidade, mas, na verdade, para os levar para o campo juntos e que o trabalho aconteça juntos, porque acho que é aí que está a diferença. E também, isto para futuros estudantes que estejam interessados em investigação, connosco ou na escola de campo que nós vamos começar num mês e que fazemos todos os anos, nós nós ensinamos no campo e fazemos todo o trabalho em várias línguas. Portanto, ao inglês, mas nós fazemos português e espanhol. E isto permite aos investigadores de Moçambique que não sabem inglês, ou até de Portugal, que às vezes não sabem inglês suficiente, ou de países onde se fala o espanhol, permite-lhes integrarem-se e seguirem carreiras neste âmbito, porque nos outros sítios e nas outras escolas de campo muito famosas, mais a norte, a escola de campo de Cobifora, a escola de campo do Lake Turkana, da TBI, são sítios onde tudo é ensinado em inglês, e se a pessoa não tiver o nível de inglês necessário, nem sequer pode pensar em participar, não é? Portanto, é isso. E a ideia geral aqui é realmente tentar puxar ao máximo as carreiras, especialmente quase inexistentes. Por exemplo, a primatologia, como o Júlio sabe, é quase inexistente em Moçambique, e a Racina, que eu depois vou falar um pouco sobre ela, é, na verdade, a primeira primatóloga no país. Portanto, existe uma necessidade muito grande de dar estas oportunidades e passar tempo a fazer o que é chamado mentorship de estudantes de países africanos. Agora, vamos falar um pouco sobre a questão de ninguém ter feito investigação deste tipo na Gorongosa, ok? Em Moçambique. Eu espero que, se há alguma coisa que eu vou inspirar alguém hoje, é a ir começar trabalho onde ainda ninguém começou. Que não é fácil, obviamente. Mas vamos falar sobre porquê nenhuma investigação neste sítio tão promissor, a meu ver, tão promissor da África. Acho que este slide fala por si próprio. Portanto, vocês de um lado têm Dikika, que é um dos sítios mais prolíficos para fósseis na Etiópia, o famoso Dikika Child, o bebê de Dikika, desculpem, que é um Australopithecus afarensis, e muitos aliás, muito do registro fóssil de Australopithecus afarensis vem daqui. Mas quando vocês olham para Dikika, vocês veem que é muito fácil encontrar fósseis. Você, quando caminha, tropeça nos fósseis, mas não há
nada mais em termos de ecossistema que possa ser usado como modelo para ir para além do estudo dos fósseis. Portanto, também não é culpa de ninguém. Esta situação que na verdade nós temos na Gorongosa é um contexto um pouco único, ok? Mas na verdade aqui que é fácil de prospectar, mas de facto é extremamente árido e a biodiversidade muito baixa. A Gorongosa, do outro lado, como vocês veem, é extremamente biodiversidade é extremamente alta, mas é um sítio extremamente difícil de trabalhar no sentido, quando eu estou a falar neste sentido, é no sentido das prospecções paleoantropológicas e do trabalho do lado dos fósseis, ok? A outra parte do porquê não há investigação é que, para além do terreno ser bastante agreste na Gorongosa, o parque inunda substancialmente todos os anos, fazendo com que seja muito difícil chegar a certos sítios. Aqui vocês veem, estamos nós a passar os carros um a um para conseguir chegar ao sítio dos fósseis, e isto é num ano em que não choveu muito, portanto, não é fácil. E para além disso, claro, a situação política que eu já vos falei, juntando a isso, Moçambique é um dos sítios, é um dos países no ranking de económico mundial que tem um dos rankings mais baixos em termos de pobreza, e quase todos os sítios onde há estudos de evolução humana são países com um passado colonial associado à língua inglesa, Quénia, Tanzânia, África do Sul, etc. E, portanto, tudo isto tem uma conexão muito interessante, se quiséssemos fazer um pouco de sociologia e de antropologia cultural, com também poderes económicos mundiais e políticos, porque, obviamente, houve sempre um grande apoio e um grande interesse de certas certas forças políticas mundiais de estarem na vanguarda das descobertas daquilo que eram os humanos mais antigos. Portanto, isso explica porque é que essas descobertas, de alguma maneira, têm estado restritas a alguns países. E então a questão é porquê trabalhar na Gorongosa, se é assim tão complicado e se tem tantos senãos. Uma das razões que vocês podem ver no slide muito bem é que nós estamos localizados na Gorongosa numa parte do Rift que é completamente desconhecido, ok? Para além do extraordinário contexto ecológico que a Gorongosa tem, a localização também é preciosa, ok? Porque se vocês veem aí, estamos na parte final do que se chama em inglês East African Rift System, que vocês conhecem, vocês estão a ver aí delineado, e não sei se vocês sabem, mas o Rift formou-se e está-se a formar, mas de norte para sul, ok? Portanto, a parte mais antiga do Rift é no norte, onde estão a ver o Afar, e na zona da Gorongosa o Rift é muito mais recente, ter-se-á formado à volta de 3 milhões de anos, ok? Os sítios fósseis que nós temos na Gorongosa e que encontramos na Gorongosa são muito mais antigos do que 3 milhões de anos, ou seja, os nossos sítios fósseis estão formados em termos de sedimento acima do Rift, se isto faz sentido, ok? E eu vou falar um pouco de fósseis e estas coisas neste talk, mas espero que no final vocês vão perceber que tudo faz sentido e que há uma conexão com a primatologia e a ecologia. Portanto, como eu expliquei, a importância da localização do Rift é muito importante. O Rift acaba aqui, no canal de Moçambique, né? Aqui entre Moçambique e Madagascar. A outra razão porquê trabalhar na Gorongosa é porque vocês, quando veem esse mapa aí, ok? Vocês não sei se sabem, o Mioceno é um período que talvez vocês não falem muito dele, mas é um período absolutamente extraordinário em termos de evolução, ok? O Mioceno é um período que vai desde os 23 milhões de anos
até aos 5 milhões de anos, ok? E o hominíneo, portanto, o nosso ancestral mais antigo, é supostamente o Sahelanthropus, que tem 7 milhões de anos. Embora nós pensemos, eu penso que os ancestrais mais antigos vão ser mais antigos do que 7 milhões. Portanto, o Mioceno é um período extremamente importante, ok? Que ainda não está devidamente estudado e explorado em grande escala, em parte porque durante muito tempo os investigadores pensaram que a nossa evolução era muito mais recente e, portanto, se focaram em depósitos geológicos mais recentes, ok? Mas o Mioceno não é só extraordinário porque é a época em que surgem, primeiro, portanto, em que os grandes símios africanos divergem dos outros símios, ok? É nesse período que isso acontece, e igualmente é a época em que o último ancestral comum entre Pan, chimpanzés e Homo também existe, portanto, num período mais tarde, mas algo que não sei se vocês saberão, é um período extremamente também interessante porque, do ponto de vista da evolução de mamíferos em geral, porque muitas das como é que se diz dispersals? Muitas das Dispersões, dispersões, muitas, migrações. muitas das migrações, dispersões de mamíferos que aconteceram no sentido de mamíferos vindos da Eurásia até a África, que trouxeram para a África coisas como girafas, bovídeos, rinocerontes, leões. Tudo isso acontece durante o período do Mioceno, ok? Então, é um período extremamente importante do ponto de vista evolutivo, tanto para mamíferos como para primatas, como para grandes símios. De facto, como vocês podem ver aqui, existe um gap geográfico, portanto, onde a Gorongosa está, entre o site na Tanzânia e os da África do Sul, há mais de 3.000 quilómetros de distância, ok? Portanto, pode-se dizer que não se sabe nada. E a maioria destes sites que estão aqui nem sequer têm, portanto, animais terrestres. Alguns destes sítios só têm coisas marinhas, portanto, quase não se sabe nada sobre este período tão importante para esta zona toda da África. Vocês podem imaginar o quão importante isto é, no sentido também que aqui no Sul existem descobertas na África do Sul em gruta extremamente importantes para a evolução humana, e depois no Norte, e depois há todo este vácuo em que até hoje também não se entende, em termos evolutivos e de hominíneos, como é que as migrações, mesmo de hominíneos norte-sul, aconteceram num período que também pertence ainda parcialmente ao Mioceno. Susana, deixa eu te interromper um pouquinho. Teu Sim. mouse, a seta do teu mouse tá aparecendo fora de lugar. Não tá Ah, dentro do teu círculo, tá lá no leste da África ah, por alguma razão. sim. É, Deixa. tu mostra Espera aqui aí. embaixo dentro do círculo e tá aparecendo lá Mauritânia, Mali, Não sei alguma, porquê. Deixa alguma, ver. Algum algum, glitch. algum problema Ok. E agora? mudou de slide. Sim, mudei de slide, tá bem? Isso. Ok. Aparentemente sim. Ok. Então, eu vou mexer, estou a falar muito devagarinho, o português leva mais tempo, então vou mexer-me um pouco para não dar para não aborrecer. Bem, então, como eu estava a dizer, porque a gorongosa, e falei também um pouco que a gorongosa é um habitat mosaico, e que este tipo de habitat era muito semelhante àquilo que tem sido as reconstruções. Ainda o ano passado saiu um paper na Science que mostra como, mesmo no princípio do Mioceno, nos 23 milhões de anos, a paisagem em África era muito semelhante àquilo que se vê agora na Gorongosa, um misto de vegetação de savana aberta com miombo, com floresta mais tropical, com planície aluvial, todo este tipo de mosaico. E é expectável, nós pensamos que os grandes símios evoluíram e se adaptaram inicialmente a estes habitats que são heterogéneos e que muitas adaptações que nós gostamos de dizer que são únicas, mas não são, que na verdade evoluíram nestes contextos e não
no contexto de floresta tropical necessariamente. Portanto, na verdade, a Gorongosa seria, para mim, talvez, o único local dentro do Rift africano onde se podia desenvolver um projeto que, de facto, se apoia tanto em encontrar fósseis, como se apoia em estudar o ecossistema moderno e os primatas modernos, ok? Porque vocês têm open air sites, em área aberta, grutas, um habitat mosaico, mudanças de estação radicais, extreme weather events, também vamos falar sobre isso. Têm primatas que estão adaptados a todos estes habitats que existem dentro do parque. E, muito importante, vocês têm um contexto de quase experimental, onde os predadores que existiam no parque foram extirpados, desapareceram e estão devagarinho a ser reintroduzidos, o que nos dá uma oportunidade extraordinária do ponto de vista da primatologia de perceber que comportamentos é que os primatas podem mostrar quando não têm predadores para se preocupar e o que é que muda quando essas reintroduções são feitas, por exemplo, é um exemplo, ok? Aqui eu estou só a mostrar um sortido de algumas das publicações que temos. O sortido é só para dar a perspectiva, de facto, da verdadeira interdisciplinaridade do trabalho, ok? E para dizer que nós temos um acordo entre todos os investigadores para que esta palavra interdisciplinaridade não seja só porque agora é muito bom dizer que se faz ciência interdisciplinar, mas na verdade nós temos um acordo em que o primatólogo se compromete a fazer algum trabalho de paleontologia para perceber o que é que os colegas estão a fazer e que o geólogo vai seguir o babuíno a pé durante o dia para perceber o que é que nós estamos a fazer e que dados é que estamos a registar, e é isso que faz com que, na verdade, o projeto funcione de forma um pouco original. Ok. Agora vou falar um pouco sobre as questões que nós estamos a tentar responder, as questões abrangentes, largas, estamos a tentar responder com este projeto na Gorongosa, ok? A primeira, que parece um pouco absurda, porque é muito simples, é where e when, então, onde e quando é que aparece a linhagem de hominíneos em África, ok? E a razão porque depois de mais de 100 anos de paleoantropologia em África não se sabe isto, é porque, na verdade, não há um foco no período de tempo que devia haver para perceber, de facto, aonde é que a nossa linhagem originou primeiro. Também associado ao facto que não temos registro fóssil para os grandes símios. Eu penso que vocês sabem isso, não há registro fóssil para os grandes símios, com exceção de um fóssil que tem 500 milhões de anos. Para os grandes símios mais antigos não há, de facto, registro fóssil. Só um momento aqui, que estou aqui a mudar isto. Ok. E neste slide, esta figura é para vos mostrar um pouco, para vos dar essa ideia, de facto, onde é que está o nosso foco cronológico, que está nessa área que está amarelo na figura, e também para vos mostrar como o intervalo de confiança em termos das datas que temos para os hominíneos mais antigos é absurdo, no sentido que as amostras, o N é 1 ou 2, e portanto nós estimamos que, por exemplo, a espécie o género Aurorina ou o género Sahelanthropus, que têm uma data de 6 milhões e 7 milhões, na verdade poderiam ter existido há 9 milhões, há 8 milhões, há 10 milhões. E como vocês podem ver aqui, o que é interessante aqui é que vocês têm os African Great Apes, a subfamília Homininae, e depois vocês, que inclui os gorilas, os chimpanzés e Homo, não é? As espécies de hominíneos, ok, que são fósseis, também pertencem a esta clade. Mas no registro fóssil só há 2
fósseis muito fragmentários que são candidatos a serem possivelmente homininae, o que significa que seriam ancestrais dos símios africanos, ok? Então, este que vocês estão a ver, o Nacalapithecus e Chororapithecus, são os únicos fósseis que foram encontrados com datas mais antigas que possivelmente podem ser ancestrais dos grandes símios africanos. Não se tem a certeza, estão extremamente fragmentados. É tudo o que existe para reconstruir a história evolutiva antes dos 7 milhões de anos, ok? E acho que toda a gente concorda e percebe que para realmente perceber as origens humanas, nós precisamos de perceber as origens e a evolução dos grandes símios africanos, porque nós somos símios africanos, de facto, também os dados moleculares neste momento cada vez mais estão a indicar que o ancestral comum teria vivido muito mais atrás no tempo, algo entre talvez 8 e 12 milhões de anos, ok? Portanto, como vocês veem aqui, há uma necessidade enorme de aumentar a investigação para este período de tempo. A segunda questão que nós estamos a responder é a questão de os hominíneos poderem ter aparecido primeiro nas florestas costeiras da África Oriental, ok? Em contextos de delta, de estuarinos, ok? Porquê esta hipótese e porquê esta ideia? Vocês nesta figura aqui estão a ver a delineada floresta costeira, não é? Que existia anteriormente, que era contínua, agora praticamente não existe, existe muito pouco, resta muito pouco, e vocês também veem dentro do mapa as áreas onde onde todos os hominíneos, todos os fósseis têm sido encontrados, ok? Muito mais dentro, no interior do que a costa. Ok. Agora vamos perceber porque é esta teoria, ok? E portanto, até ao Mioceno médio, até à volta dos 14 milhões de anos, 15 milhões de anos, havia estas florestas contínuas, chamadas megatermais, que se estendiam aqui, nesta floresta, como vocês estão a ver, na costa, mas também do este para oeste da África, portanto, um eixo vertical e um eixo horizontal, ok? E nós sabemos que símios teriam ocupado este ecossistema, que estaria conectado, que teria conexão, ok? Isso é uma parte muito importante. E aqui, o que vocês veem aqui é a hipótese de Jonathan Kingdom, que Jonathan Kingdom tem postulado muitas e muitas vezes nos seus livros, e tem mostrado que, de facto, o padrão biogeográfico na África, ok? Isto aplica-se a todos, a muitas espécies e a muitos mamíferos. O padrão consiste neste eixo vertical e horizontal, portanto boreal ou latitudinal, ok? Que inclui, no fundo, as florestas da Guiné e congolesas, no eixo horizontal, e no eixo vertical inclui estas florestas costeiras que eu vos estava a falar, ok? Agora, neste período do Mioceno, aparece temporariamente um corredor árido que aparece e desaparece, dependendo das condições climáticas mundiais, que aparece e desaparece, e na parte final do Mioceno este corredor basicamente passa a ser permanente, a divisão entre os lados passa a ser permanente, ok? Vocês já podem imaginar que com essas condições, não é? E com um aumentar do isolamento genético durante o Mioceno, podemos postular que estes símios que viviam nas florestas costeiras podem-se ter adaptado a uma vida mais terrestre. Isto é baseado também nas reconstruções de botânicas, ecológicas, etc., que temos para a área, porque estas florestas costeiras
são muito menos densas, com árvores mais baixas do que as florestas tropicais que temos à volta do Tropical Belt of Africa. E, portanto, esta ideia de que teria havido esta separação e que ter-se-iam distinguido símios dos dois lados que teriam evoluído com características muito diferentes, e estes símios que teriam evoluído na floresta costeira teriam mais tarde migrado para o interior, vou-vos mostrar como, e aí teria havido um processo mais tardio de evolução que leva aos hominíneos que nós encontramos hoje. São basicamente, para fazer isto menos complicado, aquilo que nós estamos a encontrar mais no interior é um estádio mais tardio da evolução dos hominíneos, e nós ainda estamos à espera de encontrar estes exemplares que estariam nestas florestas costeiras, ok? Portanto, é muito famosa esta chamada Kingdom Line. A Kingdom Line é esta linha que separa os tais dois biomes, podemos dizer, esta separação biogeográfica que promove a especiação, não é? E, portanto, de facto, esta linha de separação acaba por se transformar no engenho da evolução. Aqui nesta outra figura vocês podem ver que a ideia é que estes apes que viviam na costa se movimentariam ou dispersariam em momentos ótimos para tal, através destas bacias de rios e estes interlands que permitem o deslocamento até zonas mais inland, ok? Uma coisa muito interessante que é nós nestes sítios fósseis onde estão os hominíneos encontramos muitos papionini, os ancestrais do babuíno moderno, certo? Mas não se encontram outros great apes. E como sabemos, portanto, nós pensamos que a presença dos papionini e dos hominíneos inland diz-nos que estes ecossistemas já estavam a chamar por adaptações muito mais generalistas e de primatas que são altamente adaptáveis e muito menos especializados do que os grandes símios que vivem na floresta tropical, como os chimpanzés e os gorilas, certo? Aqui é só para vos dar uma ideia de que isto não é só uma ideia sem sentido, é baseado na biogeografia bem feita, moderna, e há imensos exemplos do processo de dispersão e biogeográfico que eu vos estou a dar, ok? Um dos exemplos é este Sunni Antelope, cujo o parente mais próximo de hoje moderno vive nas florestas da África Central, ok? Portanto, teria-se dado um processo semelhante àquele que está a ser postulado aqui para hominíneos. Mas a única maneira de testar isto, se de facto hominíneos teriam evoluído primeiro nas florestas na costa, é de facto encontrar essas florestas e escavar na costa. E de facto isso até hoje não tinha sido feito, ok? A nossa questão número 3, portanto há 3 grandes questões que guiam o projeto. As primeiras 2 têm que ver com dados do passado, de registros fósseis. A terceira tem que ver com os projetos que temos a decorrer com ecologia moderna e primatas modernos, ok? Nós estamos a tentar perceber que adaptações comportamentais surgem nestes habitats altamente sazonais, complexos e com uma variação muito grande de níveis de predação, a chamada landscape of fear, a paisagem do medo, que na Gorongosa, obviamente, é muito diferente do habitual. Portanto, o que é que acontece? Que adaptações é que surgem quando existe variação nesse tipo de risco no habitat, ok? E aí é que o que não conseguimos ver no registro fóssil, mas é essencial para reconstruir o nosso passado, é de facto perceber como é que nós evoluímos e nos adaptamos tão bem
a habitats tão heterogéneos e variáveis, ok? E como é que evoluímos para lidarmos com predadores de forma tão eficiente? Portanto, é aqui que a Gorongosa, de facto, nos dá esta oportunidade de ser um laboratório moderno, quase. Uma das partes mais interessantes da investigação que está a ser liderada por Jacinto Mate, que é estudante de doutoramento em Oxford, que é natural de Moçambique, numa parte que chamamos neotafonomia. Eu não vou entrar em detalhe porque eu acho que já estou muito próximo do final do meu tempo. Posso continuar ainda um pouco, Júlio? Pode sim, vai tranquilo. Sim? Sim, Ok, se não tranquilo, tiver, tá quando ótimo. estiverem muito aborrecidos, avisem. Pode deixar. Mas, então, e o Jacinto, por exemplo, está a fazer este doutoramento numa parte muito importante do trabalho para todas as áreas, né? Tanto para a primatologia como para a paleontologia, que é o chamado neotafonomia, o projeto dele chamado Bones of Predation, os ossos da predação. Basicamente, o que ele está a fazer é focar-se em todo o ciclo, desde o princípio de um animal ser caçado e morto, até ao final, quando todos os ossos desaparecem da paisagem e ou são levados pela água ou são enterrados. O que é que acontece? Parece impossível dizer que ninguém tinha feito este trabalho, mas ninguém tinha feito este trabalho considerando todo o ciclo. É evidente que não é fácil. Aqui está o Jacinto na foto com uma carcaça que ainda está fresca e vêem-se os abutres, muitos abutres ao fundo que estão só à espera que o Jacinto saia para virem. E, portanto, é um trabalho um pouco difícil, porque neste momento o Jacinto está a tentar registar as marcas que ficaram dos leões antes de virem os abutres comer, para depois registar a marca dos abutres e, basicamente, continuar a monitoria diária até tudo desaparecer e nós percebermos o que é que poderia passar a fóssil e o que é que poderia não passar, e isto dá-nos uma ajuda incrível para interpretar os sítios fósseis, mas também para perceber as histórias de caça e scavenging. O Jacinto está a usar métodos muito modernos agora, usando, por exemplo, o drone para encontrar as suas carcaças frescas. Não é fácil estar no sítio certo quando um animal é caçado, e está a usar tecnologias o mais moderno possível, e na verdade os drones funcionam bastante bem para prospectar e encontrar estas carcaças frescas na paisagem da Gorongosa, ok? Portanto, algumas das questões que o projeto do Jacinto responde é basicamente quão precisos são estes registros fósseis quando nos dizem que comunidades animais viveram nestas paisagens antigas. Quais eram as oportunidades que estes animais apresentavam em termos de recursos para caça ou para necrofagia? Quão arriscado ou vantajoso são estes comportamentos? De maneira que todas estas questões que são essenciais só podem ser respondidas por um trabalho sistemático deste género, ok? Depois, outra questão, por exemplo, isto era para dar um pouco mais de contexto ao trabalho de Jacinto, que não é só olhar para ossos, mas que também é um trabalho de fazer a conexão com a primatologia e dar-nos alguma informação também. Por exemplo, o Jacinto, entre as suas prospecções, fez um registro da ocorrência das carcaças de primatas e da distribuição destes ossos, para perceber, no fundo, a população primata no parque e portanto, a sua demografia e o seu estado em termos de saúde e dinâmica. E isto é muito importante, porque, na verdade, o Jacinto encontrou algumas coisas bastante estranhas. É que encontram-se muito poucas carcaças de babuíno, apesar de a população é extraordinariamente alta, temos mais de 300 grupos de babuínos no parque, milhares de indivíduos, certamente que os indivíduos, que há muita morte, porque é o ciclo natural, mas as carcaças não aparecem nos transectos,
portanto, quando se compara indivíduos que surgem em câmara trap ou dos censos que fazemos aéreos com aquilo que aparece em termos de carcaça, não corresponde. Portanto, a abundância é muito baixa em relação à realidade dos indivíduos, da demografia dos indivíduos. Portanto, isto é muito importante. O que é mais importante é perceber porquê, obviamente. E, portanto, o Jacinto está a olhar para coisas como os diferentes habitats, diferentes estações do ano, a presença de carnívoros, a presença de água, etc. Qual destes fatores pode prever a ocorrência destas carcaças de babuíno e para perceber e explicar como é que estes vestígios de primata estão distribuídos no parque e como é que isso pode conectar com os sítios fósseis, ok? Agora, no meu trabalho, no nosso trabalho, é muito importante, de facto, esta parte dos primatas modernos, eu passei muitos anos a estudar chimpanzés em África, mas neste momento estamos focados nestes primatas muito interessantes, que são os babuínos, e de facto eu não tenho tempo para falar com muito detalhe em tudo. O que nós estamos a fazer seria outra hora, mas quero-vos dar só digamos, um cheirinho, como se diz em português, de algumas coisas que estamos a fazer, usando os primatas modernos como modelos para ajudar-nos a responder a algumas questões de evolução humana, tudo isto é trabalho de estudantes de mestrado e doutoramento que trabalham comigo. Algumas coisas muito interessantes que têm que ver até com adaptações, por exemplo, a eventos extremos atmosféricos, como os ciclones, e como isso pode ser importante não só para questões do antropoceno, mas também questões de perceber eventos semelhantes no passado. Vocês veem nesta foto aqui, são duas fotos extraordinárias. Uma vocês veem que alguns indivíduos têm coleira, portanto nós neste caso dos babuínos temos que pôr radio collars em alguns indivíduos, algumas fêmeas, porque as fêmeas não mudam grupo, porque durante 4, 5 meses do ano não podemos andar a pé atrás dos babuínos, está tudo inundado, portanto não há outra forma de ter dados e de monitorar as populações. Do outro lado, temos uma foto extraordinária de um indivíduo a tentar passar por cima dos crocodilos no rio para evitar a predação, não é? Porque o crocodilo é um dos predadores mais sérios dos babuínos na Gorongosa. Eu falei da Racina Farassi no princípio do talk, só para dizer que a Racina é de facto a primeira moçambicana primatóloga, que vai dar um plenário na Conferência da Sociedade de Primatologia Brasileira, que vai acontecer em breve no Brasil, e eu estou extremamente contente por isso, não podia estar mais orgulhosa, e o seu trabalho, no fundo, fazia um pouco a conexão com a arqueologia de primatas, porque a Racina, o seu trabalho é tentar entender porque é que os babuínos, que são tão encefalizados, são tão bons a resolver problemas, são tão oportunistas, passam tanto tempo no chão, que são o primata mais terrestre em África, não usam ferramentas, basicamente. Então o seu trabalho focou-se na manipulação de objetos nos diferentes grupos da Gorongosa, olhando para aquilo que são comportamentos precursores do uso de tecnologia, para entender e responder a esta questão, porque é que eles não têm tecnologia. Vou dar o exemplo aqui, vou dar aqui um sortido, vou dar aqui o exemplo do trabalho extraordinário da Lynn, que defendeu a sua tese a semana passada, e que a Lynn focou-se nestes 2 grupos de babuínos que nós temos semi-habituado. O nosso trabalho é muito recente e tivemos fora durante o Covid, tivemos fora durante o ciclone Idai, portanto, precisamos de muitos estudantes de primatologia, mas a Lynn fez um trabalho extraordinário, de facto, de semi-habituar, juntamente com a Philippa Hammond, estes 2 grupos, que nós chamamos floodplain e outro que é de woodland. Portanto, o grupo que vocês veem mais a norte na imagem é o floodplain, que tem um home range muito mais substancial e que na altura em que a floodplain inunda, se move para sul e tem overlap
com o grupo que está a sul. Portanto, há assim uma altura do ano em que a densidade aumenta e os babuínos que estão na planície vêm todos para sul. Algo que a Lynn olhou, usando os GPS Collars, foi a localização dos sites, dos sleep sites, ok? E encontrou algumas coisas muito interessantes em termos de sleep sites para estes dois grupos, que ambas as tropas têm, ambos os grupos, desculpem, têm múltiplos sítios onde dormem, mas que na altura das chuvas têm sítios mais, reusam mais os mesmos sítios, têm sítios mais únicos, digamos assim, onde, portanto, há uma variação sazonal. Ok? E também, como veem no mapa, muito claramente que os babuínos usam os sítios de dormir mais frequentemente que estão no centro, próximo do centro do seu home range. Faz sentido, porque é a zona, digamos, mais protegida, digamos assim. E também que há alguns sites que eles usam que são só usados numa estação ou na outra estação, que estão, portanto, que são sites associados à estação seca ou à estação das chuvas. Portanto, isto é um trabalho que está neste momento em revisão para ser publicado, e também outro capítulo, outro artigo que a Lynn trabalhou tem que ver na reutilização de rotas por estes grupos. A Lynn estava muito focada em movement ecology e, portanto, olhou para os dois grupos e concluiu, de facto, que existe um uso repetido das mesmas rotas e que, apesar de haver esta altura do ano em que eles estão obrigados a sair da sua área, os babuínos voltam às mesmas áreas depois da inundação, e, portanto, o que sugere que existe este seasonal range, chamado seasonal range. E também acho que muito interessante é que ela encontrou que estes babuínos podem reutilizar as mesmas rotas, voltar aos mesmos sítios e utilizar a mesma rota, quase com 300 dias de diferença, ou seja, ou existe constrangimentos da paisagem que os obrigam a voltar àquelas rotas, ou existe uma memória de algumas áreas, mesmo que sejam pouco usadas, o que do ponto de vista cognitivo é muito interessante, ok? Agora vou-vos levar brevemente, rapidamente, de volta aos nossos sítios fósseis e à paleontologia, e depois fazer a conexão com a primatologia e terminar, ok? Só para dizer que em 2018 nós encontramos um dos sítios mais prolíficos em termos de fósseis que eu já vi em África, aquilo que nós chamamos um bone bed, que é quando há quase mais fósseis do que sedimento, num sítio muito improvável, vocês podem ver aí, que é como drainage, onde passa água, e eu tenho a suspeita que este bone bed que nós estamos a escavar pode ter sido criado por algo dramático como um ciclone, porque há dados que mostram que durante o Mioceno, esta zona de Moçambique, que hoje está no epicentro dos ciclones em África, estava ainda mais no epicentro global dos ciclones, e, portanto, é algo que nós queremos testar e que podemos testar com geoquímica e micromorfologia dos sedimentos para perceber o que é que aconteceu, como é que tantos animais morreram e foram enterrados ao mesmo tempo, ok? Aqui é só para vocês verem, estão a ver a Gorongosa, estão a ver o Oceano Índico, estão a ver a estrela que mostra onde é que os nossos sítios fósseis estão, e hoje não vou falar disso, não tenho tempo, mas existe todo um sistema de grutas enorme, que também com muito potencial para tudo, que está a norte do parque, ok? Aqui é para que vejam a reconstrução do nosso geólogo, que mostra que os nossos sítios fósseis são as tais florestas costeiras que eu estava a mostrar na hipótese do Kingdom. Portanto, os sítios que estamos a escavar que encontramos são essas florestas costeiras. Portanto, é um sítio que durante o Mioceno estava na costa, agora estamos a 60 km, mas estava na costa, e onde estávamos num estuário, ok? Tudo o que temos de fósseis, de madeira, de botânica, de mamíferos, mostra
empiricamente que este é o caso, ok? Agora vou-vos mostrar alguns fósseis estranhos, rapidamente. Portanto, porque é que sabemos isto? Hoje temos uma coleção de mais de 2.000 fósseis que estão a ser analisados, ok? Temos muitas espécies que nunca foram encontradas noutros sítios do Rift, porque nos outros sítios do Rift não há costa e não há animais marinhos, só há animais de água doce. E aqui temos muitas espécies de manta-ray, rayfish, de tartaruga, de peixe-gato, de crocodilo, de tubarão, 2 espécies de tubarão. E, portanto, isto tudo indica que estávamos na costa, mas estávamos no estuário, também temos indivíduos muito bebés, muito pequenos, portanto, eu penso que estamos numa área também de nesting para estes animais, ok? Mas ao mesmo sítio e no mesmo sítio fóssil, também estamos a encontrar um número de espécies que mostram que estávamos de facto no estuário, que são terrestres e que são extremamente importantes e que estão mal estudadas para a maioria dos sítios, como os ancestrais dos elefantes, dos suídeos, os ancestrais de hipopótamo, os giant hyraxes, os iraxes modernos são muito pequeninos, estes iraxes seriam do tamanho, teriam 160 quilos, eram coisas gigantescas. Portanto, neste momento temos um dos sítios mais ricos do Mioceno em África, em que estamos com muita dificuldade de identificar algumas coisas porque são espécies novas que não existem noutros sítios, ok? Bastante importante, embora eu não quero fazer disto a coisa mais importante, mas encontramos também os primeiros fósseis de símios que viviam na costa. Portanto, temos aqui alguns incisivos, uma falanx, portanto, estamos a encontrar claramente fósseis de primatas e de grandes símios também, em baixa densidade, que é normal nestes casos. Ok? Eu falei-vos da bone bed, né? E falei-vos que suspeito que foi criada, tenho a hipótese que pode ter sido criada por um evento dramático como um ciclone, e que nós queremos testar essa hipótese, ok? Entretanto, ao mesmo tempo, nós também estamos a usar os primatas modernos como proxy para perceber como é que estes eventos extremos impactam as populações modernas de primatas, ok? Um pouco como fizeram também em Caio Santiago, quando aconteceu a terrível ocorrência que aconteceu lá. Então, a minha estudante, Megan Birdmore Hurd, o seu doutoramento está a olhar para esta problemática, e aqui é que eu espero que vocês vejam a conexão entre estes estudos do presente e do passado. Nós, em 2019, fomos atingidos em Moçambique pelo ciclone Idai, o maior ciclone, o mais forte jamais registado para o hemisfério sul, desde que há registro. E vocês podem ver as fotos do que é que a floodplain se transformou em poucas horas. E, de facto, houve uma extensão enorme de inundação. Estudos antes do nosso mostraram que estes eventos têm enormes impactos em mortalidade, na organização social, no home range, em tudo, até na expressão de genes nas populações de primatas. Mas, na verdade, há muito pouco material de estudo sobre isto, porque é muito raro as pessoas estarem no sítio e poderem estudar estes impactos nas populações de primata. Mas, para a Gorongosa, estes dados estavam disponíveis, porque temos uma grelha de câmaras armadilha que estavam antes e depois do ciclone, e isto deu uma oportunidade única à Megan de abordar esta questão e de olhar para os efeitos deste ciclone na distribuição espacial dos babuínos da Gorongosa, ok? E ela, portanto, usou os dados destas 60 câmaras armadilhas que vocês veem aí, estão distribuídas por 300 km quadrados do parque, e olhou para milhares de fotos de babuínos, antes e depois, e na verdade o que nós vemos é que há uma mudança na distribuição espacial de
depois do ciclone Idai atingir, em que os babuínos são, no fundo, puxados, movidos para a direção contrária do lago, não é? Portanto, na direção em que está mais seco. Mas no segundo mês depois do ciclone ter atingido, já estes padrões espaciais já estão mais ou menos estabilizados e os babuínos já estão a voltar, já estão presentes nestas áreas em que o ciclone foi mais agressivo. Só basicamente no segundo mês depois do ciclone, então muito rapidamente, ok? Portanto, o que nós vemos aqui com estes resultados, que eu vou só dar muito sumariamente, podemos inferir é que estes babuínos basicamente foram capazes de ajustar o seu ranging pattern para escapar esta inundação e assim se protegerem de efeitos mais negativos. E acho que achamos que isso tem que ver, obviamente, com os seus níveis muito altos de dieta variada e generalista e a sua habilidade de sobrevivência em qualquer habitat e a sua flexibilidade comportamental. Também de serem bons terrestres, mas também arbóreos. Portanto, que os babuínos são menos suscetíveis ao impacto destes ciclones do que outros primatas que têm menos flexibilidade comportamental. Portanto, eles, na verdade, com estes resultados, na verdade, mostram a importância ou a extensão desta flexibilidade comportamental e nós sabemos que nós humanos também partilhamos essa flexibilidade comportamental e isto tem implicações para perceber, no fundo, até para a conservação de primatas no antropoceno e para perceber melhor como é que estes eventos climáticos rápidos podem ter, no fundo, afetado a evolução de hominíneos e de primatas. Vocês também tiveram esse evento extremo recentemente na vossa região e, de facto, a monitorização do que acontece antes e depois é extremamente importante. Vou acabar só para dizer que nós já treinámos mais de 80 estudantes, aqui está uma foto da última escola de campo, aceitamos estudantes de todo o mundo para virem fazer a escola de campo e fazemos questão que os alunos sejam treinados tanto na parte da primatologia e etologia, mas também na geologia, na botânica, na paleo, um pouco em tudo. E estamos a desenvolver muitos projetos de longa duração em termos de educação, não só a escola de campo, mas uma escola técnica que pode desenvolver certificações e, portanto, uma série de um visitor center, uma série de estruturas, infraestruturas para permitir dar treino a muito mais e emprego a muito mais candidatos. Eu gosto de pensar mesmo neste link entre a conservação e a história paleontológica. Por exemplo, aqui acho que isto é um exemplo fantástico. Nós encontramos este fóssil do ancestral de Dugong, e os dugongs estão quase extintos, e existem alguns na costa de Moçambique, e nós pensamos que este tipo de achado ajuda as populações a perceberem e a sentirem-se próximas e a partilharem a história destes animais e que pode ter um efeito positivo em quererem conservar e em perceberem que há milhões de anos que eles partilham este ecossistema com os dugongs. E vou parar aqui. Eu espero que tenha feito sentido, espero que tenham achado que há uma conexão entre esta interdisciplinaridade e estou disposta a responder a questões. Muito obrigada. Obrigado, Susana. Excelente. Então, vamos abrir para perguntas. Vou dar um tempinho para ver se alguém tem alguma pergunta em particular aqui que tenha escrito no chat. Por enquanto, não temos nenhuma. O pessoal pode falar também se quiser. O nosso coordenador do curso, nosso programa de pós-graduação, professor Eduardo Eiser, que estava assistindo, te mandou parabéns pela palestra e pelos projetos, muito interessantes. Ele tem outro compromisso agora Obrigada.
e diz que posteriormente vai tentar encaminhar perguntas e discussões através de mim. Muito obrigada. A Isadora também, que é minha doutoranda agora, fez graduação, mestrado e agora está no doutorado comigo. Parabéns pela palestra, doutora Suzana. Me chamou a atenção no início da palestra a questão da reintrodução de animais em locais que passaram por conflitos. Sim. Ao optar pela reintrodução, é levado em consideração a possibilidade de novos conflitos e, em geral, ao selecionar áreas para a soltura de animais, geralmente é investigado o histórico político da região como fator de decisão? Muito obrigada, é uma questão muito pertinente. E a resposta é sim. Claro, a reintrodução dos animais, nós nunca sabemos ah, se vai voltar a haver conflito, ou esperamos que não, não é? Ao nível daquilo que existiu, esperamos realmente que não. Mas quando o processo de reintrodução dos animais tem sido extremamente faseado e com estudos antes, durante e depois tanto das áreas em que eles devem ser introduzidos dentro do parque, como portanto, os animais quando vêm ficam num santuário durante algum tempo e depois, ou numa, o chamamos boma, no caso dos carnívoros, e depois é que são soltos e introduzidos, e de facto, quando a reintrodução começou, já havia um nível de segurança naquilo que nós chamamos a zona central, mesmo central do parque, que permitia sabermos que era muito possível que aqueles animais fossem sobreviver e não fossem vítimas de nenhum tipo de violência, porque nós também tínhamos grandes níveis de caça, não é? Na área. Tudo isto é feito em estreita parceria com o Departamento de Conservação e com o Departamento dos Rangers, que nós chamamos dos fiscais, e nós temos uma enorme quantidade de fantásticos fiscais, eu acho que estamos com quase em 400 fiscais, que monitoriam o parque diariamente, a pé, de carro, de barco. Portanto, quando estes animais são integrados, existe uma monitoria muito próxima e muitos deles são soltos com coleira, para nós sabermos exatamente onde vão e se desaparecerem, porque é que desapareceram e onde é que desapareceram. Portanto, no geral, existe um estudo. Os leopardos, por exemplo, levaram anos até à sua introdução, e depois foi um processo também, porque também não é fácil encontrar indivíduos que se possam vir e ser reintroduzidos, mas foi um processo que levou muito tempo e que foi feito de forma muito cuidadosa. E agora, o ano passado, foram reintroduzidas as hienas, a hiena pela primeira vez, e o processo de restauração já começou em 2006, e portanto já estão a ver, as hienas foram reintroduzidas pela primeira vez em 2023, portanto nada disto é feito à pressa, é tudo muito devagar e sabendo muito bem como é que os animais estão a dar. Neste momento, digamos que a paz tem sido, felizmente, bastante consistente na área do parque e áreas adjacentes. É evidente que Moçambique tem outros problemas de terrorismo mais a norte e de outros problemas mais complicados, mas que não tocam, ou seja, em termos regionais, não têm afetado as populações que estão dentro do parque. Não sei se isto responde. Até dentro dessa Uhum. questão, eu fiquei, agora que tu comentou que tem 400 fiscais, mais ou menos, Sim. eles são bancados, pagos pelo governo ou pela doação do filantropo? Sim. Eles são empregados do governo e empregados do Parque Nacional, que existe um contrato com o governo e com o projeto de restauração da Gorongosa, um contrato que neste momento foi renovado por mais 25 anos, em que há partilha de responsabilidades e há partilha também de investimento financeiro e há partilha de praticamente tudo. Mas é evidente que muitas das coisas que nós vemos acontecer na Gorongosa só são possíveis devido ao nível de filantropia e doação, que não é só do Sr. Greg Carr, claro que o Sr. Greg Carr investiu muito, muito da sua própria fortuna, mas passa grande parte do seu tempo em busca de outros doadores,
E, portanto, muitas coisas que nós vemos só são possíveis, de facto, porque existe esse investimento de doação e de instituições que estão a investir também na ciência que se faz dentro do parque. Portanto, o que nós precisamos é de muito mais gente com o mesmo nível de riqueza a investir nestes projetos de conservação. Ótimo. É bem interessante. Eu fiquei preocupado, na verdade. Eu pensei, se ele para de bancar, quem é que vai sustentar? Então, é interessante que tenha. Certamente é muito bem ah, negociado para que isso seja de Sim. fato de longo prazo, né? Então, Sim, muito sim, bom. absolutamente. Já está quase a acabar o primeiro período de 25 anos e outro período de 25 anos já foi garantido. E, de facto, há grandes USAID e muitos partners e, neste momento, estamos à procura de mais. Nós andamos sempre à procura de mais. A filantropia, eu não sei como é no Brasil, mas em Portugal não temos tradição. Há muito pouca tradição Nem de aqui. de procurar investimento privado. Todo o mundo tenta fazer tudo com grants, com bolsas, mas de facto os americanos têm muito mais tradição da filantropia e nós estamos a aprender a procurar esse recurso como investimento. Com certeza. Nós estávamos aqui com quem estava assistindo era o Tiago Falótico, que inclusive é o Ah, sim, nosso da arqueologia primata, sim, né, que sim, trabalha com os macacos claro, pregos. claro. Mandou aqui no chat obrigado pela palestra. Infelizmente tenho que sair para ir atrás dos macacos pregos. Ele tá lá Então, no Nordeste coletando os então, dados do projeto que acabou de ganhar muito obrigada. Da National Sim, sim, Geographic sim, Society e tudo mais. É. sim, eu ia E dizer isso, um abraço para ele e parabéns, porque eu vi esse fantástico award da National Geographic e o trabalho que ele está a fazer, que é fantástico. Exato. E eu ia fazer uma pergunta exatamente relacionada a. Eu acho até que é o trabalho dele que levantou Sim, essa questão. sim, Algum trabalho aqui no Brasil que eu acho que é dele, de sim, eles estão questionando ou desafiando a crença de que restos de supostas ferramentas líticas que se hum, encontram nas áreas onde tem, que é a região de Macaco Prego, sim, que seriam de humanos antigos e que hoje em dia estão vendo que são produzidos ou podem ser produzidos, pode ser até, né, o que os macacos pregos usam, por macacos pregos do passado. é, é verdade, sim, eu li esse artigo, e de facto é muito interessante porque nós todos conhecíamos essa história, essa área, era uma área conhecida, como é que se chama? Algo furada, não? A pedra furada, talvez? Pedra furada, é pedra Aham. furada, exatamente. Então, essa região, ou zona da pedra furada, onde eram conhecidos esses sítios arqueológicos, eram sítios muito intrigantes, porque os arqueólogos não percebiam bem, não eram bem capazes de interpretar que ferramentas eram aquelas, mas naquela fase, há muitos anos atrás, não havia nem sequer a possibilidade ou o conhecimento de que podia haver arqueologia que não era de humanos. Então, se havia ferramentas, e havia ferramentas antigas, tinham que ser de humanos ou humanos ancestrais. E neste momento, acho que esse paper mostra que é quase certo que, na verdade, aqueles vestígios são de macacos capuchinhos que viveram no passado e que deixaram aqueles sítios arqueológicos. Há outro paper que também em que, na verdade, eles dataram os sítios arqueológicos dos macacos capuchinhos, não é? Um paper da Current Biology, que acho que também tem a Elisabetta e a Patrícia, em que eles dataram os sítios como tendo primeiro 600 anos e depois muito mais, 3.000 talvez. Uh, Portanto, na verdade, sabemos, há dados empíricos para mostrar que os sítios dos macacos capuchinhos e os sítios dos chimpanzés arqueológicos podem datar de centenas ou milhares de anos. Portanto, é perfeitamente possível que aquelas ferramentas sejam de macaco capuchinho. Nesse caso, também é um caso muito interessante da necessidade de fazer estes estudos modernos e da necessidade de fazer estes estudos de neotafonomia e ligar
o comportamento moderno com aquilo que nós encontramos nos registros do passado. Esse caso da Pedra Furada é um caso clássico, não é? De algo que foi tomado como conhecimento, que toda a gente acreditava que era daquela forma e que agora acho que pouca gente duvidaria que de facto aqueles serão sítios arqueológicos não humanos, muito provavelmente. É interessante, eu ia te perguntar se tinha alguma coisa semelhante na África, mas tu já respondeu que tem na Sim, questão dos sim, chimpanzés. Eu ia sim, sim. perguntar também algo que tu já respondeu, Ah, a questão de como é que estava o nível do mar na época, no Mioceno. Estou cuidando do tempo aqui, no máximo sim, mais 5 minutos. sim. Como é que nós estávamos na época do Mioceno, como é que era o nível do mar? Bom, tu já nos disse que o nível do mar era mais alto porque Gorongosa estava na costa, né? Não que Exatamente, a costa, Gorongosa continua no mesmo lugar, mas a costa que chegou perto se aproximou. exatamente, Tu exatamente. sabe me Então, dizer quantos metros acima do nível atual do mar era isso nessa e época? Porque não, são não, 60 quilômetros, né? sim, sim, são Não, 60 quilómetros. A verdade é que não sei exatamente em termos de metro, de diferença medida em termos de altura de mar. Mas neste momento não tenho esse número na Uhum. minha cabeça, mas sim, o nível estava consideravelmente mais alto, com flutuações, com grandes flutuações, porque o estuário mostra precisamente que há grandes flutuações e nós temos nos sítios fósseis nós temos vários níveis com fósseis, e temos os mais antigos, que seriam que podem ter 19 milhões de anos ou 18, e nessa altura o mar estaria, nessa altura é quando teria acontecido algo catastrófico e teria havido uma inundação enorme. Depois temos outro nível que é mais no meio do Mioceno, que será mais à volta dos 12, 10 milhões de anos. Nessa altura também há animais, tanto aquáticos como terrestres, mas há mais terrestres, portanto a água estaria ali, mas estaria um pouco mais distante. E depois temos outro nível que é mais no final do Mioceno, portanto, obviamente que o nível era muito mais alto, e que a Gorongosa, que hoje está em linha direta a cerca de 60 quilómetros da costa, em linha reta, estava na costa. Não sabemos a dimensão daquele estuário, quão longo seria o estuário, a zona do estuário até chegar realmente ao mar-mar. Mas sim, é impressionante pensar nessa diferença. Quer dizer, a temperatura era mais alta, a temperatura da Terra era mais alta, porque tinha mais Sim, água líquida do que contida nas sim, geleiras. a temperatura, a umidade era mais alta, a temperatura era mais alta, sobretudo no meio do Mioceno, por isso chamavam-se aquelas florestas megatermais. E também aquilo que se vê muito no Mioceno é um aumento da variação, ou seja, até o Mioceno o clima global é muito mais homogéneo em termos de variação de temperatura e de chuva, etc., de umidade, e no Mioceno começa-se a dar o aumento da variabilidade, o que cria a variabilidade de ecossistemas, os nós chamados habitats mosaico, aquela sazonalidade que nós agora vemos e achamos que é perfeitamente normal, mas era uma coisa que não era muito, muito visível antes do Mioceno, e portanto essa variabilidade vai, no fundo, aumentando durante o Mioceno. Então, só para terminarmos, se tu conseguir responder rápido também, se tu achar que não vai Sim, conseguir responder rápido, a gente sim, cancela essa. Eu fiquei curioso para saber por que que tem tão poucos fósseis de homínine. É algo relacionado, é alguma sim, coisa paleontológica, ecológica, ou até metodológica, não está procurando no sim. lugar certo? Qual é a... É, eu acho que essa pergunta é a pergunta que toda a gente quer saber a resposta, inclusivamente nós. Eu acho que é uma mistura de todos esses fatores, ou seja, número um, durante até muito recente, e se calhar na maioria dos livros que nós estamos a usar ainda manuais para ensinar a evolução humana, ainda muita gente está a usar a barreira dos 6 milhões ou dos 7 milhões como o mais antigo, não é? O ancestral mais antigo. Portanto, uma coisa é que a maioria da investigação tem-se direcionado para depósitos geológicos que são mais recentes, ok? Depois a outra coisa acho que tem que ver com esta
com esta biogeografia e a explicação do Kingdom Line, em que aquilo que são os Great Apes, ou que eram os Great Apes no Mioceno, que não aparecem nos sítios onde nós encontramos os fósseis dos nossos ancestrais, acho que eram apes que estavam e ainda estão especializados em termos de dieta, com algumas restrições, ou seja, nós sabemos que os chimpanzés podem viver um pouco na savana, Mongólia, etc., mas há ali um limite ecológico, a partir do qual eles não podem sobreviver. E, portanto, que esses apes estavam circunscritos e continuaram circunscritos à cintura tropical de África, e quando se dá quando aquele corredor aparece entre os dois eixos, de facto, os apes que estavam na costa e que depois se movimentaram inland desenvolveram adaptações e especializações muito mais generalistas, muito mais flexíveis. Entre esses apes estaríamos nós e os nossos ancestrais, estariam os Papionini, aquilo que são hoje os babuínos, e na verdade os Great Apes, que seriam os ancestrais dos gorilas e dos chimpanzés, teriam ficado restritos a zonas que são menos passíveis de ter sítios fósseis, ou seja, são menos passíveis de fossilizar, porque são muito mais ácidas, têm muito menos deposição de solos que é possível escavar e datar. Portanto, há uma conjuntura que não há muitos depósitos também com certas... neste período em que estamos a escavar também não há abundância de depósitos em que uma pessoa vai e encontra depósitos com este período cronológico. Portanto, é uma combinação de fatores, mas eu acho que o fator número 1 é provavelmente as pessoas estarem restringidas a trabalhar nos mesmos sítios e não estarem a trabalhar em sítios novos, basicamente. Excelente, muitíssimo obrigado. Foi Prazer foi realmente meu. muito legal. Tenho Muito certeza que todo mundo obrigada. gostou muito. Vamos encerrar por aqui para tu seguir nos teus compromissos aí. Muito obrigado e continuamos em contato. Se alguém que tiver assistido tiver interessado, depois essa palestra também vai para o ar lá, vai ficar disponível. Quem tiver interessado pode entrar em contato comigo, se for o caso, para conseguir pegar teu contato e entrar em Sim, contato direto. Tá bom? à vontade, por favor. Brigadão, tchau, tchau. Um Muito ótimo final de obrigada. semana para todos. Obrigada a todos. Obrigada, Júlio. Tchau. Tchau, tchau.